Vale a pena customizar, ou seja, fazer um tuning numa PCP de baixo custo? Pessoal, tô aqui com a Biman 1336 e nós vamos analisar os dados. Eu fiz uma coleta de informações sobre ela, né? Como que foi feito isso? Eu atirei, tá? E medi os tiros no cronógrafo, e eu tenho aqui para mostrar para vocês, e depois a gente vai fazer uma avaliação e uma comparação de como que essa carabina ficou depois de receber uma válvula reguladora, uma pré-câmara, algumas alterações no transfer port, tá? E na disparadora. Ela já é conhecida, tem vários vídeos aí no YouTube, mas me chamou a atenção a estrutura dessa carabina, uma PCP de baixo custo com alça e massa de mira, ou seja, a maioria das PCPs vem sem mira aberta, né? E essa aqui ela atende alguns atiradores que gostam de utilizar a mira aberta, tá? Então é um modelo que, pela robustez e precisão potencial, me chamou a atenção e me motivou a fazer esse vídeo. Vamos conhecer então o gráfico dessa carabina. Eu tenho tudo aqui anotado, tenho vários estudos que eu fiz, tá? E eu joguei aqui. Então vamos entender como que é o gráfico. Vocês acompanhem na tela, tá? Que eu vou colocar na tela aí. Então tá aqui o laudo técnico da carabina original. Então a gente encheu ela com 3000 PSI, tá? E vocês podem ver o gráfico azul aí na tela, que é um gráfico que nos mostra que ela começa com uma velocidade bastante interessante, na faixa de 260 metros por segundo, porém ela vem decaindo, e quando eu cheguei ali no final, ali em 60 disparos, ela ficou com 175 metros por segundo. Ou seja, não tem como você ter uma boa precisão com uma diferença tão grande de velocidade, do maior tiro para o menor tiro. Então, a gente chama isso de spread, tá? Então, o spread dessa carabina, né, o spread máximo ficou em 53 metros por segundo, o que dificulta muito a utilização. Ou seja, para se utilizar essa carabina da forma original, teria que tentar escolher uma faixa de pressão do meio, tipo ali, eu vou chutar mais ou menos, encher ela a 2.600 PSI e usar até mais ou menos, complicado, 1.800 PSI. Então talvez a gente dá 20 tiros razoavelmente bons, porém ainda com um spread de mais ou menos, vamos olhar, 254 para 229, mais ou menos 20 e poucos metros por segundo. Então assim, na configuração original, e vocês têm acesso aí a esse documento, tá? Até vou colocar esse documento para quem quiser ter a curiosidade de baixar, eu deixo na descrição para ver como que é os dados técnicos extraídos desta carabina da Biman 1336. Bom, aí o que a gente fez? Nós desenvolvemos aqui uma reguladora, uma pré-câmara. E aí, o que acontece? Nós tínhamos que estudar um local para colocar esses dispositivos, já que a intenção é melhorar essa carabina, é fazer ela ter o máximo de disparos úteis, com o mínimo de spread, para a gente ter um excelente agrupamento, uma boa precisão. A gente desenvolveu, essa aqui é a carabina original, esse dispositivo, que é uma reguladora com uma pré-câmara. A pré-câmara se faz necessário para a gente ter então o ar depois de regulado, né, a ser utilizado pela disparadora da carabina. A gente utilizou esse local, então a gente teve que remover o manômetro. Removendo o manômetro, a gente não poderia deixar a carabina sem manômetro. A gente desenvolveu também uma nova forma de encher. Como que foi?
foi através dessa peça com um manômetro, tá? E uma capinha que vai aqui para proteger. A gente fez também um novo kick fill, tá? Que é um padrão do mercado. Essa peça aqui é um engate rápido, né? É o chamado de kick fill também, que engata na peça que vai aqui e a tua carabina muda a forma de encher, que era esse engate rápido. A gente coloca isso aqui e aí você tem uma carabina tunada. Junto com essas alterações, o que a gente fez também? A gente viu que era necessário aumentar o diâmetro do transfer port, que ele tinha um estrangulamento e não deixava a carabina desenvolver. E o gatilho. Então, o gatilho a gente achou necessário também fazer um tuning no gatilho, e eu vou mostrar aqui mais ou menos por quê. Olha só, então eu tô aqui com essa balança, uma balança analógica, tá? Para medir o peso do gatilho. Vamos ver quanto o gatilho original, com quantos, qual o peso que ele vai efetuar o disparo. Tá aqui. Deu 5 libras, tá? Vou fazer questão de mostrar. 5 libras, que dá mais ou menos 2,5 kg, tá? Então, essas questões nos chamaram a atenção para fazer um tuning nessa carabina. Então, as diferenças depois do tuning tá aqui, ó. O manômetro sai daqui, não é o mesmo, tá, pessoal? É o outro. Sai daqui e vem para cá. Aqui é utilizado, como eu já mostrei na peça avulsa, é utilizado o engate rápido para você encher, tá? Com o padrão, o mesmo padrão do original, então é possível encher. Aqui o manômetro já anodizado, como vocês viram. Aqui, então, é o local que vai a reguladora por disparadora e o gatilho foi feito um tuning. Tudo isso para quê? Para garantir uma excelente precisão e para vocês conseguirem ter maior sucesso na hora de fazer os disparos. Eu zerei aqui a balança e agora vamos ver com quanto ficou. Olha aqui, ó, em torno de metade de uma libra, em torno de 250 gramas, tá? O que é uma evolução e uma melhora significativa na hora de você fazer um disparo. Você sai aí de 2,5 kg para 250 gramas, você tem um controle muito maior na hora de pressionar o gatilho. O que a gente conseguiu utilizando essas peças no tuning? O que a gente conseguiu? Vamos lá. Aqui está o original, aqui estão todos os disparos, aqui está a primeira configuração 130 bar e a segunda configuração 120 bar. Ambas a gente conseguiu 60 disparos, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiramente, a válvula reguladora com 120 bar. Então veja que os primeiros disparos, do primeiro até o último, a gente tem uma linha muito mais uniforme, muito mais reta, tá? Uniforme e reta em relação à original, que é aquela linha caindo, né? Aquela linha em queda, onde sempre o próximo disparo é geralmente um número menor, e aí você acaba tendo um spread muito alto e acaba sendo prejudicado com a precisão. Aqui a gente conseguiu em torno de 60 disparos úteis regulados, tá? Olha que interessante, uma média em joules de 30 joules. Na original a gente
mesmo fazendo uma média, é ruim fazer uma média com uma diferença tão grande entre um disparo, mas tu ficaria ali com 24,09 joules, então uma média baixa, mas um spread alto. Então a carabina aumenta a energia média pela quantidade de disparos e pela linearidade dos disparos também. A gente tem ali, ó, o spread máximo de 12 metros por segundo. Ainda é possível diminuir, tá? Mas aqui a gente foi fazendo testes, tá? A gente foi fazendo testes e simplesmente colocando o produto que a gente desenvolveu ali para dentro e fechando e testando a carabina. É possível, claro, mexendo em transfer port, ainda diminuir mais ainda, tá? Classificando o chumbo, é possível até chegar em 6 metros por segundo numa PCP. Média de 250 metros por segundo. A gente viu que na original, difícil fazer uma média, né? Mas a gente fez a média aqui. A média ficou em 225. Porém, a gente não sabe nem, a gente não conseguiria nem regular direito a mira da carabina original em função da velocidade do disparo. Se eu tenho velocidade muito alta, uma velocidade, no caso dos primeiros disparos, deu 261 metros por segundo, o ponto de impacto vai dar num lugar. E aí eu vou continuar atirando, de repente a velocidade está em 185 metros por segundo, é óbvio que o ponto de impacto vai estar em outro lugar. Com a carabina regulada, com a reguladora, ela ficou com uma média de 250 com um spread de 12, ou seja, eu tenho sempre o mesmo ou um ponto de impacto muito próximo, né? Com uma diferença de um disparo para o outro no alvo, digamos assim, numa certa distância, vamos supor 25 metros, de milímetros ou no máximo centímetro. Então eu consigo um excelente agrupamento. E para efeito de informação, o chumbo utilizado nos dois casos foi o chumbo Pro Max, tá? Que é um chumbo de 14,5 grains. Muito interessante, uma carabina com reservatório de ar tão pequeno, conseguir tantos disparos úteis, 60 disparos a uma média de 250 metros por segundo, é uma autonomia muito grande. Quando eu pego a reguladora configurada em 130 bar, eu também consegui aí 60 disparos úteis, porém, tá? Eu não gostei tanto da curva, tá? Do gráfico, porque o primeiro disparo ele começa, como vocês estão acompanhando aí, um pouquinho mais baixo, depois a linha, e aí lá quando você está ali nos 54, 55 disparos, ele já começa a cair também. Eu gostei mais dela regulada em 120 bar, que é uma linha bem mais plana e a gente pode conseguir uma precisão muito maior. E aí vou deixar com vocês, para vocês responder se vale a pena ou não fazer o tuning numa carabina de entrada, que no caso aqui eu estou falando da Biman 1336, que é uma carabina que eu achei um excelente custo-benefício. Ela tem um preço comparado a outros do mercado bem interessante, e ela regulada, ela se demonstrou uma carabina assim espetacular. Esse vídeo não para por aqui, eu vou fazer um agrupamento, tá? Vou colocar uma lunetinha aqui, vou fazer um agrupamento para vocês verem a 25 metros. Obviamente eu vou fazer da original primeiro e depois dela tunada, e a gente vai fazer uma comparação, tá? De precisão. E lógico que a autonomia eu não preciso fazer, porque está tudo registrado aqui, vocês já acompanharam. Se inscreva no canal se você quiser continuar recebendo aí informação de qualidade para você decidir o que você vai fazer na sua carabina. E se você quiser mais informações técnicas, você entra em contato pelo nosso WhatsApp aqui, que está na descrição do vídeo, ou eu ou os nossos armeiros vão ajudar você ou tunar sua carabina, ou qualquer outra informação que você precise. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.